Boa tarde, senhoras e senhores. Tudo bem com todo mundo aí que está acompanhando com a gente as Quartas Ambientais, mais uma edição das Quartas Ambientais, nesta feita aqui no nosso dia 10 de abril, onde trazemos com exclusividade, podemos dizer assim, né, um grande debate a respeito da Lei do Pantanal, né, ou das abordagens diferenciadas da Lei do Pantanal no estado do Mato Grosso do Sul e no estado do Mato Grosso, que são os biomas alcançados, especialmente os principais estados alcançados pelo bioma Pantanal. E temos aqui grandes colegas, nossos colegas associados, que vão poder trazer um pouquinho, né, nesse nosso curto espaço de tempo, mas nós começarmos um debate e trazermos a conhecimento de todos os nossos colegas associados, os demais operadores da área ambiental, conhecerem um pouquinho desse assunto tão importante, desse bioma tão importante para o nosso Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o que essas mudanças aí estão trazendo para os empreendedores, né? O que os órgãos ambientais vão poder exigir, o que significa tudo isso para mais um nicho de atuação da advocacia ambiental, que, enfim, é a atuação da nossa União Brasileira da Advocacia Ambiental. Então, estou aqui com a Tatiana Monteiro, com o Pedro Puccini Mendes e com o Rodrigo Bressani, e eles vão falar cada um pouquinho e vamos fazer aquele debate que a gente está acostumado a fazer nesse nosso perfil das quartas ambientais aqui da UBA, e espero que a gente possa ter um período bem interessante aqui de debate, tá bom? De antemão, já passo a palavra para o nosso colega pantaneiro, Pedro Puccini Mendes, que vai fazer uma introdução e se apresenta aí, Pedro, por favor. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Já era esperado, digo, saudações pantaneiras, para aqueles que já me conhecem desde a fundação da UBA, que é uma satisfação muito grande ter sido convidado aqui pelo presidente a integrar esse debate de hoje com outros dois colegas especiais, Tati e Rodrigo, quem eu tenho admiração, né? Uma satisfação, então, fazer parte desse painel. Logo mais deve aparecer meu card ali, sócios da UBA, né, Bruno? Ainda tá faltando meu card ali. Mas é uma satisfação não só como sócio fundador, mas também de poder tratar de um tema que juridicamente e afetivamente, para mim, é muito importante, que é o bioma Pantanal, local de minha criação, local das minhas melhores vivências, né? Eu sou do Pantanal, de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. É um dos 16 municípios que compõem aí o nosso bioma. Então, como nós combinamos aqui, para que a gente possa chegar na legislação, né, até estava trocando essa ideia antes com os demais aqui, para que a gente possa chegar no porquê a legislação está dessa forma, com relação ao Pantanal, é importante fazer o contexto, né, fazer o contexto geográfico, ambiental, social, econômico, porque para que a gente possa dar palpite no Pantanal, é importante que a gente entenda, né, e conheça o que é o Pantanal. Então, não vou falar apenas como pantaneiro, mas também como pesquisador, como estudioso do Pantanal. Foi tema também da minha dissertação de mestrado. Fiz mestrado em desenvolvimento local, na época estudando uma possível regulamentação que foi arquivada, enfim. Bom, no contexto geográfico. Contexto geográfico, o que é importante dizer do Pantanal do Mato Grosso do Sul, depois a Tati, o Rodrigo vão poder falar sobre a legislação do Mato Grosso. Temos uma lei de 2009 que definiu o zoneamento ecológico econômico com base num mapeamento antigo de um trabalho de conhecidos pesquisadores, geógrafos, aí, né, Silva e Abdon, de 98, que a escala, o satélite já não era um problema, era um trabalho bom, mas que atualmente já existem mapeamentos melhores e satélites mais precisos. Então, atualmente o mapeamento já é feito considerando o mapa do IBGE, o mais recente, né? Bom, mas aí o Pantanal no Brasil, ele contempla 38% da bacia do Alto Paraguai, né? Que são mais ou menos quase 140 mil quilômetros quadrados, são 16 municípios,
né, da área fisiográfica do Pantanal, sendo que 7 desses municípios estão no estado do Mato Grosso, dos meus colegas, né, que ocupa aí um pouco mais de 35% da área do Pantanal, e 9 municípios estão no meu estado, do Mato Grosso do Sul, que ocupa um pouco mais de 64%, né, e aí tem uma subdivisão também em regiões do Pantanal, para quem se interessa aí no assunto, né, no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos ali o Pantanal da Inhacolândia, Paiaguás, Nabilec, Paraguai, Miranda, Aquidauana, Abobral. Contexto ambiental. Segundo os dados do Cadastro Ambiental Rural, nós temos ali mais de 7.700 imóveis, que representam mais de 13 milhões de hectares só no Mato Grosso do Sul, né? E também no contexto ambiental, é importante dizer que, segundo a Agência de Notícias do Estado do Mato Grosso do Sul, mais de 85% do Pantanal sul-mato-grossense possui cobertura vegetal original preservada, né? E aí, segundo o relatório do MAP Biomas, tem um decréscimo na quantidade de desmatamento no relatório de 2023, né? Uma queda ali entre 2021 a 22, que foi apontado no relatório passado. Isso se deve a muitos fatores, mas principalmente pelas próprias práticas do homem pantaneiro, né? E também pelo sistema de monitoramento cada vez mais eficiente, que no estado do Mato Grosso do Sul é feito por satélite, e tem sido bastante eficiente nesse sentido. E uma informação também importante é que nós estamos aqui, né, como eu até estava conversando antes com a Tatiana, que a ideia também é trazer mais clareza, mais luz a esse assunto que recebe tantos palpites, tantas informações, nem sempre tão precisas aí sobre o nosso bioma, né? Uma informação interessante também é que entre 2019 e 2023, segundo o Conselho Estadual de Controle Ambiental, SECA, do Mato Grosso do Sul, as intervenções que foram autorizadas pelo IMASU no bioma foram correspondentes a pouco mais de 2% da área do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Bom, contexto social. O que é o Pantanal das pessoas, do homem pantaneiro lá? Segundo, eu até trago dados que eu me recordo e algumas informações ali até que venho carregando da dissertação. O relatório da Agência Nacional de Águas e com informações do IBGE também, é uma das regiões com menor densidade demográfica do país. Tem aproximadamente 6 habitantes por quilômetro quadrado na planície pantaneira, né? No Pantanal são mais de 2 milhões de pessoas, mas 87%, 90%, quase 90% moram em áreas urbanas, né? E ainda no contexto social, um local como já me apresentei aqui com saudações pantaneiras, mas para todos os pantaneiros é um local de fortes idiosincrasias, né, de traços culturais, tradições, costumes, né. Acredito que o Rodrigo também deve ter maior orgulho aí de falar da sua região, né, como pantaneiro aí de Poconé. Bom, e é por esse motivo que o Pantanal deve ter, inclusive conforme o professor Irigaray, que admiro muito, que escreve sobre o Pantanal no Mato Grosso, ele diz que o reconhecimento da autodeterminação do povo pantaneiro é um avanço muito significativo nessa discussão sobre a regulamentação do bioma, né, a emancipação das comunidades tradicionais para poder participar das propostas normativas, enfim. E o contexto econômico, evidentemente, é uma forte vocação de atividades agropecuárias, né, com um grande enfoque na pecuária, né, que já é, inclusive, bicentenária, segundo apontam os livros de história do nosso estado. Eu costumo fazer leitura aí do Hildebrando Campestrini, que, inclusive, é finado pai de um colega, advogado, que escreveu bastante sobre a história do Pantanal. Por isso que eu digo que ela é bicentenária, né, a atividade pecuária no Pantanal. E a Embrapa mesmo já disse que, inclusive num manual de pecuária de corte, de boas práticas, feito junto com a WWF, né, que não há dúvida de que a conservação das paisagens está atrelada ao manejo adequado desses recursos pelo homem pantaneiro, e que o modelo de pecuária hoje, mesmo que extensiva, chegou a um equilíbrio, né, entre o gado e a natureza, né, com mais de 200 anos de tradição, né, destacando-se, inclusive, aí pela pecuária orgânica certificada e outras certificações ali que, desde 2003, por exemplo, o Mato Grosso do Sul já possui um programa de avanços na pecuária PROAP. Em 2021, a BPO começou um intenso trabalho de certificação
da carne bovina. Em 2023, agora, também o Pantanal ganhou uma primeira certificação de crédito de carbono, né, em uma área de mais de 135 mil hectares, né, na Serra do Molar. Enfim, então esse é o contexto que a gente precisa saber para falar da normatização, né? E a normatização começa lá na Constituição Federal, falando que a utilização do Pantanal se faz na forma da lei. Aí o Código Florestal diz que é permitida a exploração ecologicamente sustentável do bioma, devendo considerar recomendações técnicas de órgãos de pesquisa, né? E a partir de 2013, 14, nós notamos ali, então, a efetiva participação, principalmente da Embrapa Pantanal, na contribuição com notas técnicas, que para quem tiver interesse posso fornecer, né? Tem duas, três notas técnicas que subsidiaram a legislação do Mato Grosso do Sul, né, em conjunto com a legislação já existente ali do Mato Grosso também, né, mas trazendo, tentando trazer maior clareza para esse conceito do que é a exploração ecologicamente sustentável, que nem o Código Florestal fez, mas que as legislações estaduais, a Embrapa, vem tentando contribuir nesse sentido, né? Então, o que ficou sendo considerado como exploração ecologicamente sustentável, no resumo dessas notas técnicas, da legislação que foi promulgada, é que é manter a biodiversidade na diversidade de paisagens que tem o Pantanal, né? Os processos ecológicos-chave, no caso as inundações, para não interferir nos ciclos hidrológicos, né? Manter os serviços ecossistêmicos, manter áreas representativas de todos os tipos de vegetação originais, isso está na legislação do Estado do Mato Grosso do Sul, permitir alterações de vegetação com o objetivo de melhor manejo, né, e também permitir as atividades agropecuárias que já se demonstraram ser parte desse processo todo que é o Pantanal. O projeto de lei que eu comentei que foi tema da dissertação é o 750 de 2011, já foi arquivado, mas ele tinha uma tentativa muito sucinta, muito resumida de tentar definir a exploração ecologicamente sustentável, né? E tem um outro projeto de lei que está em trâmite, até não sei se os colegas estão acompanhando, mas na Câmara, que é o 5.482 de 2020, que ele está tramitando nessa tentativa aí de trazer uma lei federal para o Pantanal, que atualmente tem regulamentações estaduais. O que eu sugeri de diferente na minha dissertação foi tentar trazer os indicadores, né? Trazer os indicadores socioeconômicos, ambientais, para contribuir nessa regulamentação, né? Quando eu fiz ali uma correlação de indicadores para mostrar, eu consegui até iniciar essa comprovação ali de que a conservação do Pantanal feita em propriedades privadas é mais eficiente do que por meio de unidades de conservação, né? E isso através da correlação aí de índices como IDH, ICMS ecológico, PIB, a quantidade de hectares de RPPN, de unidade de conservação, enfim. Então, eu recomendo até aos colegas que façam leitura dessas notas da Embrapa, porque daí onde nós chegamos agora, o que foi motivo aí desse convite para fazer essa apresentação é que no ano passado, né, em 2023, houve uma polemização desse assunto, né, que é a Advocacia Geral da União e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima emitiram um parecer recomendando que o decreto estadual do Mato Grosso do Sul de 2015 deveria ser revisado com urgência, né? E aí eles partiram de premissas que considero equivocadas, né, dizendo que o emprego pelo Mato Grosso do Sul de critérios inconsistentes ou desprovidos de respaldo científico demandaria uma revisão, né, jurídica. E aí, como eu acabei de falar, não é o que não foi esse o histórico da elaboração dessa norma, né? Teve muita contribuição científica, sim, né? E aí, na sequência, houve uma nota técnica do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que falou da necessidade imperativa de estabelecer critérios comuns em todo o Pantanal para a realização de estudos técnicos e definir o que é exploração ecologicamente sustentável. Mas, no fim dessa nota técnica, dizia o seguinte, né, que essa regulamentação deveria ser por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, no âmbito do colegiado. Então, queriam tentar tirar isso de lei para uma resolução do CONAMA, né? Então, a gente já imagina no que ia dar isso aí, né? Bom, no fim, o panorama jurídico atual se estabeleceu, nós vamos até debater os detalhes, né?
é onde eu fecho aqui esses minutos iniciais da minha fala. O panorama jurídico do Pantanal sul-mato-grossense hoje se estabeleceu da seguinte forma: ouvindo as instituições de pesquisa, embora na legislação de 2023 tenha suprimido os nomes das entidades, né, mas ainda assim considerando todas as recomendações técnicas, considera o mapeamento do IBGE, esse último agora. Para supressões, existem vários requisitos que nenhum outro bioma tem, considerando até relevância ecológica para fazer supressão de vegetação, né, onde entra essa questão de resguardar amostras representativas, né, de tipos de vegetação, falando de manutenção de 50% de florestais e cerrado, 40% de campestres. Isso é uma questão interessante. A legislação também tem algumas curiosidades, né? Quando a gente fala em normatização, nem sempre o pessoal pensa na prática disso, né? Mas ainda bem que na legislação de 2015 para 2023 retiraram uma questão ali que dizia que era proibido pernoite de gado nas salinas. Não sei se os colegas lembram disso, mas era uma observação bastante curiosa, né? Porque daí o produtor pantaneiro deveria ensinar o gado a sair de determinadas regiões à noite, né? Essa regra foi suprimida em 2015, mas entrou uma outra regra também curiosa em 2023, né, falando que essa questão de dispensa de licença para limpeza de pastagem, ela agora precisa da licença, mas não precisaria de licença, isso na legislação do Mato Grosso do Sul, tá? Quando puder ser feito com a utilização de roçadeira de arrasto, foice ou enxada e a circunferência da, da altura do peito, enfim, a circunferência da árvore tem que ser menor de 32 centímetros. Mas aí você pensa, como que vai ser a comprovação dessa atividade feita com a roçadeira ou com foice inchada, enfim. Bom, o que mais temos de peculiaridades da normativa pantaneira, né? A proibição da alteração do regime hidrológico, né? Proibir construir diques, canais, barragens, para não intervir nesse ciclo hidrológico natural do Pantanal, né? A pecuária não sendo considerada como atividade de baixo impacto, mas permitida em algumas regiões por recomendação da Embrapa, principalmente, como, por exemplo, em áreas de APP, em áreas de reserva legal, vejam só, né? Em áreas de reserva legal, a Embrapa Pantanal trouxe uma recomendação expressa considerando a sua prática de análise em locais onde a ausência do gado gerava um excesso, um acúmulo de biomassa vegetal, que na época de seca, isso contribuía para um combustível vegetal que trazia ali incêndios em proporções até mais complicadas, né, do que o usual. Então, recomendando que nas áreas de reserva legal, onde existe a presença de pastagem nativa, que pode gerar um acúmulo de biomassa vegetal, seja permitido gado. Então, é o único lugar do país que permite gado em área de reserva legal, né? E que também permite gado em áreas de APP com algumas considerações também, como, por exemplo, essa questão da biomassa vegetal, né? A legislação pantaneira também trouxe definições com atividades de baixo impacto, também trouxe a questão das áreas rurais consolidadas, fazendo referência ao Código Florestal, né, para aplicação em APP, em reserva. Enfim, deixa eu ver o que mais teria para falar. Deixa, Uma deixa aqui, questão. Pedro, deixa eu só para a gente trazer outras peculiaridades junto no horário do debate. Vou trazer um pouquinho a fala da Tati aqui, a Tatiana Monteiro, para ela trazer um pouco da abordagem lá da legislação, como é que ela está vendo isso lá no Mato Grosso, né? E aí depois a gente, quem sabe, faz um cheque das peculiaridades entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Só ia Tatiana, pedir por favor, só ia pedir mais um minutinho para dizer de 3 apps que foram criados fala, além do. Pedro. Não, é só para concluir mesmo essa fala que eu estava terminando. Que foram criadas 3 novas apps além das 11 do Código Florestal, né? Que infelizmente a gente não, pelo estilo da nossa apresentação, que a gente não vai ilustrar, mas são as apps que são chamadas ali de Murundu, Meandros Abandonados e os Landis. Então, tem mais 3 apps, além daquelas que o Código Florestal prevê,
E encerrando essa minha esse início aqui da legislação, eu só queria dizer que a grande dificuldade prática disso tudo, né, é a classificação dessas áreas, porque aí depois de toda essa regulamentação da lei estadual, do decreto, e etc., o IMASU publicou uma portaria que traz 72 classificações dentro do CAR para fazer em imóveis rurais dentro do bioma Pantanal. Isso está trazendo, então, uma certa dificuldade prática, né? Eu acho que hoje engenheiros e peritos que vão trabalhar com cadastramento de CAR e laudo de dano ambiental ficam arrepiados quando a gente passa trabalhos de bioma Pantanal para eles, porque a dificuldade de trabalhar com essa questão aí é enorme, mas esses são os desafios e as novidades, então, que a gente vai ter a partir de agora. Então, desculpa a interrupção ali, pode prosseguir, Não, Tati. não. Foi Boa, pertinente a interrupção. Vai, Tati. boa noite a todos e todas. Aí agradecer pela oportunidade da UBA, por assim estar debatendo um tema riquíssimo, que é tratar do Pantanal, né? Tanto no estado de Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul. Eu não me acostumo a falar Mato Grosso do Norte, mas quando a gente vai para Mato Grosso do Sul, eles falam Mato Grosso do Norte. Não, Mato Grosso era um só, foi dividido, mas enfim. Desmistificar um discurso, uma narrativa que a gente vê principalmente fora aqui da região de Mato Grosso, fora da região do Pantanal, tá? Porque hoje a gente tem, aliás, já há muito tempo a gente tem uma das normas mais protetivas do país, tá? Uma norma que realmente proíbe atividades que são até de competência privativa da União estar legislando a respeito. A exemplo de mineração, PCHs e tudo mais. Então, a gente precisa expor, a gente precisa socializar, a gente precisa discutir mais toda essa legislação do Pantanal. O Pedro, ele já, assim, tocou em vários pontos, né, que eu já iria abordar. Agradecer você também, Alexandre, esqueci aqui, pelo convite. Os meus colegas pantaneiros, doutor Pedro, doutor Rodrigo, realmente são pantaneiros. Eu não sou pantaneira, eu sou mato-grossense. Conheço o Pantanal como turista também, mas há já uns 3 anos eu venho debatendo, discutindo essa legislação aqui, essa política no estado de Mato Grosso. Nós temos uma normatização mais antiga do que Mato Grosso do Sul, né? Então, a nossa política estadual e gestão e proteção da bacia do Alto Paraguai é desde o final de 2000, né? De 2008, que foi instituída por meio da Lei Estadual 8830 de 2008. No ano de 2022, nós tivemos uma alteração. O que essa alteração consistiu? E que foi bastante polêmica, diga-se de passagem. Ela ampliou as atividades proibidas de uso, tá? Como, por exemplo, não se permite atividades de monocultura, plantio de soja, cana-de-açúcar, não se permite implantação de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, não se permite mineração, não se permite carvoarias, não se permite implantação de assentamentos rurais, né? O que a legislação, né, alterada em 2009, 2022 permite e que foi regulamentada recentemente? Pecuária extensiva, tá? Fazendo essa distinção do que é pecuária extensiva e do que é pecuária intensiva, e agricultura de subsistência, né? Agricultura voltada para pequeno produtor rural, tá? E algumas situações excepcionais. E turismo, né? Turismo rural, turismo ecológico. Praticamente outras atividades são importantes e essenciais, foram totalmente proibidas pela questão, né, da importância ecológica, da biodiversidade, e como bem contextualizado aí o Dr. Pedro Puccini, que fez essa fundamentação interessante. Voltando para a normatização, o sistema normativo do Estado de Mato Grosso, ele difere um pouquinho do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, o que a gente, quando um advogado vai estudar a nossa legislação, o que ele tem que se ater principalmente? Essa alteração ocorrida no ano de 2022 e principalmente o decreto regulamentador. Porque grande parte, né, dos procedimentos, autorizações, como vai se efetivar e aplicar a normativa do Pantanal, está nesse decreto 744, que foi regulamentado agora em 17 de março de 2024. Então, o advogado, o técnico, aqueles que irão estudar a legislação do Estado de Mato Grosso vão se ater principalmente à lei alterada em 2022, mas também ao decreto que foi regulamentado agora, que regulamentou a lei do Pantanal. Conceitos fundamentais, né? O Pedro já falou do conceito do que vem a ser
Exploração ecologicamente sustentável, né? Porque o Código Florestal, lá no artigo 10, quando traz o Instituto da Área de Uso Restrito, traz esse conceito e não traz o conceito jurídico. Então, faltou uma conceituação legal do que vem a ser esse conceito. E as normas, tanto de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conceituaram, né, o que vem a ser a exploração ecologicamente sustentável. Então, toda a política de Mato Grosso, já calcada em 2022 no decreto, foi voltado para a regulamentação também do artigo 10 do Código Florestal, né, que trata das áreas de uso restrito. Tanto é que foi embasada com as notas técnicas da Embrapa, porque é uma diretriz do artigo 10 que fala que essa regulamentação, essas diretrizes, devem ocorrer com base em estudos de órgão oficial de pesquisa. E a Embrapa Pantanal é um órgão de pesquisa, né, que está aí há mais de quantos anos, Rodrigo? 45, né, 48 anos só estudando o Pantanal, tanto Mato Aham. Grosso quanto Mato Grosso do Sul. Então, todo o decreto regulamentador, ele veio também consubstanciado e considerando as notas técnicas, da Embrapa. Então, essas questões conceituais, elas são internalizadas e elas são norteadoras de toda a política do Estado de Mato Grosso. Nós também já tínhamos vários conceitos lá, na lei de 2008, tá? Áreas protegidas, nós tivemos inovações também na nossa legislação, tá? Então, além das figuras das áreas de preservação permanente, né, das áreas de reserva legal, nós temos uma figura instituída na lei de 2008, que é a área de conservação permanente, que são os murundus, as cordilheiras, que são vegetações, enfim, inerentes ao Pantanal e que não existem em outros locais, como bem disse o Pedro, né? Tem especificidades que só existem no Pantanal e em nenhum outro lugar do país. Lá o Pedro falou como uma ampliação das áreas de preservação permanente. Aqui não. Aqui eles configuraram como uma área protegida, como se fosse. Eu entendi assim, na minha leitura, como se fosse uma categoria de unidade de conservação, mas não é unidade de conservação. Então fica nesse limitação do Código Florestal ou da lei do SNUC, né? Mas isso aí também eu acho que precisa de um aprofundamento. E mais recentemente as figuras de corredores de biodiversidade, que norteou principalmente a possibilidade de supressão de vegetação nativa para até 40% nas propriedades rurais existentes no Pantanal de Mato Grosso. Então, é uma figura nova. Eu vejo também como um novo instituto, uma nova limitação ao direito de propriedade, tá? Além da APP, reserva legal, das áreas de conservação permanente, essas figuras dos corredores de biodiversidade. Por quê? O proprietário ou possuidor, né, que estiver inserido, por exemplo, 100% no corredor, tem áreas gigantes, tem áreas assim de remanescentes de nodos muito grandes dentro do Pantanal, com mais não sei quantos 1.000 hectares. E tem áreas inteiras dentro desses nodos, desses corredores de biodiversidade. Então, todo e qualquer produtor vai ter que observar os corredores de biodiversidade que já foram mapeadas e definidas, tá, pela Embrapa Pantanal, tanto em Mato Grosso do Sul quanto no estado de Mato Grosso. Proibição, né? Eu já falei que é uma das normas mais proibitivas. Atividade minerária, assentamentos rurais, monocultura, soja, cana-de-açúcar, proíbe-se também a adoção de agroquímicos, principalmente nas situações de roçada, manejo campestre, supressão de vegetação, então não pode, né? E traz, assim, 3 procedimentos administrativos que são essenciais para o produtor ou possuidor pantaneiro, tá? Que é o restauro, que acontece principalmente naquela pastagem nativa, tá? A limpeza, tá? Que vai acontecer naquelas situações de pastagem cultivada ou exótica, como é o caso das braquiárias. A braquiária é um capim que é exótico. Ele não é nativo do Pantanal, mas ele existe há não sei quantos anos, há mais de 100 anos aí, já vem sendo largamente estudado. Aos pantaneiros aí, se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me corrijam, viu? Por favor. E a supressão, que é uma das inovações. Então, a nossa regulamentação aqui de 2008, ela demorou para ser estudada, regulamentada, porque não se permitia supressão na região do Pantanal, né? E se a gente for fazer a leitura crua do Código Florestal e aplicabilidade, Pantanal, né, mesmo sendo um bioma específico, se aplica à questão do cerrado. Então, nós poderíamos ter uma supressão de vegetação nativa em até 65% na região aqui do Mato Grosso,
já quem está inserido na Amazônia Legal, ele tem um percentual de restrição maior, 35%, diferente de Mato Grosso do Sul, que é 20%, porque está fora, da Amazônia Legal. Tá? Então, esse foi um ponto bastante polêmico, bastante discutido, principalmente na alteração de 2022. Também a matéria que o Dr. Rodrigo vai aprofundar mais. E o que é também inovador, que foi o enfrentamento? A possibilidade do pastoreio extensivo ou a pecuária extensiva nas áreas de preservação permanente, como o Dr. Pedro já falou, nas áreas de reserva legal, se permite também a pecuária extensiva nos corredores de biodiversidade e nessas áreas de conservação permanente. E, na minha opinião, fazendo esse comparativo com Mato Grosso do Sul, o que faltou? Na nossa normatização, ter a possibilidade de um fundo, né? Eu acho que essa foi a grande sacada da lei de Mato Grosso do Sul, porque possibilita investir, porque vai ter muito excedente de vegetação nativa no Pantanal. Muito, porque tanto a legislação de Mato Grosso do Sul quanto Mato Grosso permitiram um limite de até. Então, não significa que o produtor ele vai poder suprimir 40%, ele pode chegar a 10, 15, 30%. Então, a gente vai ter muito excedente. Então, a aplicabilidade de pagamento por serviços ambientais, a própria questão de compensação de reserva legal por meio de cotas. Então, isso já está muito bem definido, delineado na lei do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Então, a nossa lei, ela ficou, acho que, omissa nesses dois aspectos, principalmente, né? Porque a gente vai ter um ativo e como monetizar esse ativo existente aqui nas propriedades do Pantanal mato-grossense. Por meio de compensação, por meio de fundos, né? Como arrecadar, como ter recursos para possibilitar que a vida no Pantanal, né, ela realmente ela tenha esse contexto social, ambiental e econômico, e não somente o ambiental, porque a gente está vendo aqui, pelo menos no Pantanal de Mato Grosso, um empobrecimento muito grande, tá? Um êxodo muito grande dos proprietários pantaneiros, vendendo áreas centenárias que já estavam na família há mais de 100 anos, 150 anos, porque não consegue manter uma propriedade no Pantanal, tá? Essa é a realidade, da propriedade, das posses, e são eles que mantêm o Pantanal. Tá? Quando tem incêndios, a vida, na questão de geração de emprego e renda, na manutenção de escolas, de estradas, possibilitar que os pantaneiros tenham acesso à escola, saúde. Isso também é um exercício feito muito pelos produtores e possuidores pantaneiros. Lembrando que aqui no estado de Mato Grosso, mais de 60% do Pantanal é constituído por pequenas propriedades rurais. Então, as grandes propriedades, aí a gente pode falar em torno de 5 a 10% são propriedades com uma área superior a 5.000 hectares. Tá? Essa é a realidade do Pantanal de Mato Grosso, uma realidade de empobrecimento, principalmente nessas 2 últimas décadas. Obrigada aí, eu não sei se eu consegui passar tudo que eu Falou, tinha sim, para claro, tá. falar, tá? Complementando aí a fala do Pedro, obrigada. Não, tá ótimo, Tati. Muito obrigado por dar esse panorama geral. E de imediato, eu também já passo a palavra para o Rodrigo Bressani, que também está lá no Mato Grosso, né? E como a Tati já antecipou, é pantaneiro. E o Rodrigo tem acompanhado ele nas redes, né? Tem tido um trabalho bastante importante não, podemos dizer assim, nos bastidores, né? Lá na confecção da norma, acompanhando as ações judiciais, né? Ele está, digamos assim, no fronte de batalha, né? E aí, Rodrigo, o que que tu conta para a gente sobre essa norma aí em Mato Grosso? Boa tarde, né, em Mato Grosso. Boa noite a todos, né, a horário de Brasília, quem está aí nessa agenda. Inicialmente, quero agradecer, Alexandre, pelo convite, por estar aqui debatendo um tema tão importante, ainda que envolva um bioma apenas 2 estados da federação, mas eu acho que isso é de relevância nacional, o bioma Pantanal, e quero parabenizar aqui também pelo brilhante trabalho que está sendo realizado frente à UBA. Dizer que é uma honra para mim estar aqui junto com 2 renomados juristas, que eu sou muito fã, o Pedro, de longa data que eu acompanho o trabalho dele, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, e fico muito feliz para estar numa oportunidade para falar de Pantanal, que assim como ele também sou pantaneiro, e a doutora Tatiana, uma colega, advogada, professora, enfim, eu sou até suspeito para falar do trabalho, da competência da doutora Tatiana. Bom, para mim, o que eu quero começar para deixar como mensagem, levando em consideração o que foi posto muito bem, brilhantemente pelos dois que me antecederam,
é que a gente precisa de segurança jurídica, presidente. A gente precisa realmente de uma unificação, de uma unidade, né, de uma convergência de legislação. E por que isso? Porque hoje o cenário posto, nós temos um único bioma, né, que ele acaba tendo parcela de 2 estados. E o que foi apresentado aqui são legislações que convergem em determinado momento, mas em outros há uma divergência, né? E como pode, imagina na cabeça de quem não entenda ou não é pantaneiro, que seja leigo, né, a gente tem um mesmo bioma contemplado por 2 normas que tratam em alguns determinados momentos de forma diferente aquilo que é igual. Ou seja, não pode haver nessa situação 2 pesos, 2 medidas. O Pantanal é um só, né? Então a gente precisa assim consolidar um entendimento de uma lei, né, que realmente venha trazer um respaldo jurídico necessário e uma segurança jurídica para todos, e especialmente para quem? Para o pantaneiro, né? Como já colocado aí pelo Pedro e pelo presidente, realmente eu sou pantaneiro, eu sou de uma linha já de 3ª geração, lá de Poconé, tá? Costumo dizer que é o do primo pobre, viu, Pedro? Aqui, onde a gente se encontra, tá? Com muita dificuldade, a gente tenta já há alguns anos viabilizar, tentar de alguma forma economicamente, porque o Pantanal, por conta justamente dessa especificidade e essas restrições que a gente tem, com muita dificuldade, né, nós, os pantaneiros, a gente tenta viabilizar a nossa sobrevivência, né, que é importante e necessária, como já bem colocado aqui, porque não é de hoje, é de muito tempo, né, de muitos anos, que há uma coexistência entre o pantaneiro, o meio ambiente, que é o Pantanal, e o gado. É uma relação de interdependência entre esses 3 agentes que é necessário para a manutenção do próprio bioma, né? Então a gente precisa entender e levar a mensagem, e isso a gente tem através de estudos técnicos, que é a Embrapa Pantanal, que é o órgão oficial independente, né, de credibilidade, de envergadura, para trazer realmente esses elementos, essas informações de que tanto o homem precisa do meio ambiente, do Pantanal, quanto o Pantanal precisa do homem também para sua manutenção. E isso vem se comprovando ao longo do tempo, porque a gente está falando de questões de anos e anos em que existe realmente essa relação, e o Pantanal está aí, continua do mesmo jeito, sendo preservado. Isso é importante se dizer, né? Que a presença, a ocupação do homem, ela se dá há muito tempo. E é necessário que haja essa harmonia, obviamente, esse equilíbrio, essa relação, que ela vem se realizando e comprovadamente através dos estudos da Embrapa Pantanal. Ponto. Feitas essas considerações iniciais, presidente, é importante sobre hoje o cenário que a gente tem do Pantanal, que me causa muita preocupação e uma incerteza quanto ao seu futuro e uma insegurança jurídica momentânea. Por quê? A gente tem hoje no cenário de nível nacional uma ação direta de ação direta de omissão lá na ADO, a 63, salvo engano, lá no STF, justamente por conta de uma omissão, segundo essa alegação pelo Ministério Público, né? E que naquela oportunidade ele pede que seja feita a supressão dessa omissão legislativa, certo? Então a gente precisa realmente desmistificar e consolidar isso, né? Lá no o Procurador da República que seja declarada essa omissão inconstitucional da lei federal para que torne efetiva a parte final da Constituição Federal, lá do artigo 225, eu não me lembro agora qual parágrafo, né? Com as condições realmente para a preservação do meio ambiente e na exploração desses recursos do Pantanal. Então, a gente precisa realmente definir e bater o martelo quanto ao melhor caminho a ser seguido, que é a unificação, né, dessa consolidadas leis que existem entre esses 2 estados, que o bioma é um só, né? Então, a gente tem hoje, num cenário mais estadual, um cenário em que a gente tem uma lei de Mato Grosso que é de 2008, a 8830, né, e que posteriormente houve uma modificação legislativa em 2022, que é a Lei 1186, e que essa modificação ela só ocorreu, é bom que se diga e registre, através do devido processo legal, da ampla participação, como todos os agentes, stakeholders aí da sociedade. Houve a tramitação respeitando realmente todos os movimentos e os critérios estabelecidos pela Assembleia Legislativa e pelo nosso ordenamento jurídico pátrio, a realização de audiências públicas com a ampla participação popular. Então, houve naquele momento uma reforma, uma alteração da lei com embasamento jurídico, embasamento técnico, embasamento legal.
e que mesmo assim, ainda assim, a gente, infelizmente, né, houve uma judicialização de uma ação direta de constitucionalidade, através de uma ação civil pública, né, pugnando com relação a alguns artigos, né, que fosse suspensa e, ao final, declarada a inconstitucionalidade dessa nova norma que alterou, sob a alegação daquela famosa alegação de retrocesso ambiental. E que, aonde muito bem colocado pela doutora Tatiana, em que momento algum a gente pode falar em retrocesso, né? Justamente porque eu elenco aqui algumas frentes, né, que a gente fez, a federação hoje, eu atuo como gestor jurídico, a gente se habilitou nesse processo via amicus curiae e estamos fazendo a defesa de todo o setor produtivo, né? É que a lei nova, ela tem os comandos inseridos no artigo 10 da lei federal, que é a do Código Florestal, ela aumenta essas áreas de proteção, de vedação nos limites da bacia, da planície alagável do Pantanal, certo? Ampara-se através de estudo técnico, que é a Embrapa Pantanal, que, para mim, hoje é o maior instituto de envergadura, de conhecimento, de credibilidade para poder falar do Pantanal, porque, salvo o melhor juízo, acho que é a única que tem um trabalho de quase 50 anos de pesquisas, de dados científicos em torno apenas do Pantanal, certo? Referendando realmente tudo que foi feito, né? E ela reforça o conceito social, econômico e também ambiental. Então, com devido respeito, né, com as devidas vênias ao MP, nós entendemos claramente que não há um retrocesso ambiental. Muito pelo contrário, há um avanço significativo com relação à nova legislação. Porque houve realmente, como tratado em algumas oportunidades aqui pela Tatiana, que, ao bem na verdade, há uma restrição, uma redução quanto à atividades do homem, do pantaneiro no Pantanal, onde eu cito que são projetos que envolvem apenas a pecuária intensiva, a gente não pode considerar a possibilidade de um confinamento ou de um semi-confinamento no Pantanal, certo? Isso é bom deixar bem claro. E mais importante ainda, que de acordo com os estudos técnicos da Embrapa, essa viabilidade da atividade econômica, a presença do gado no Pantanal, ela é estritamente necessária. É preciso que realmente o homem e o boi, que o pantaneiro tem como opção de viabilidade realmente de produzir essa atividade, que ela é necessária para a manutenção do ecossistema, do meio ambiente e da sobrevivência do Pantanal. E isso é feito através de estudos técnicos de longos anos realizados pela Embrapa. Mais ainda, né, é proibido o plantio de culturas em larga escala, como a Tati já falou aqui, é proibida a instalação de funcionamento de pequenas centrais hidrelétricas, é proibido carvoaria, mineração, entre outras considerações. Então, vejo que a gente tem hoje uma legislação, uma ação judicial a nível federal, a gente tem hoje uma judicialização de uma lei estadual, e em Mato Grosso há uma omissão até então, né, porque é muito recente, não se sabe se isso será judicializado lá ou não. O fato é que o que causa estranheza à espécie, e há uma contradição aí, é que a gente tem também, é bom colocar na mesa, uma judicialização do MP de uma ação civil pública, aonde ela pede, naquela oportunidade, que se aplique nessas áreas de uso restrito, como colocado aqui pela doutora Tatiana, e nós possuímos no estado do Mato Grosso duas áreas, realmente, do Araguaia e Guaporé, a aplicação de alguns dispositivos da lei do Pantanal a essas áreas. E, em contrapartida, presidente, a gente vê a atuação do MP pedindo a inconstitucionalidade da lei do Pantanal, com alguns dispositivos. Então, veja a contradição que a gente tem, né, instalada. E isso é muito ruim, a gente traz uma insegurança jurídica muito grande. E, para finalizar aqui da minha parte, sobre essa questão de legislação e cenário nacional, a gente tem discussão hoje no Senado Federal o Estatuto do Pantanal. Então, veja discussões de âmbito nacional, de âmbito de Congresso, de âmbito estadual, e a gente tem, por conta desse arcabouço, realmente uma insegurança jurídica muito grande. E a gente precisa, de uma vez por todas, sanar todos esses conflitos e essas omissões que existem. Então, fico aqui à disposição, agradecendo mais uma vez o convite e feliz de fazer parte aqui desse debate. Eu queria aproveitar a fala de vocês, né, porque em dois aspectos, um aspecto jurídico e legislativo, vamos dizer assim, né, e um outro aspecto talvez mais técnico, né, especialmente o Rodrigo falou agora, Pedro também falou no início,
uma abordagem de unificação de entendimentos em relação à norma do Mato Grosso, à norma do Mato Grosso do Sul, justamente porque estamos tratando de um bioma único, né, em que as características são, eu imagino que similares. Eu não conheço o Pantanal na sua mais profunda, podemos dizer assim. Então, por mais que sejam estados diferentes, e deve existir uma certa, como um termo, né, usado lá no julgamento do Código Florestal, uma identidade ecológica entre os dois estados nesses biomas. Então, gostaria que, se possível, vocês abordassem esse ponto, né, como o Pedro o Rodrigo falou agora, o Pedro também falou sobre a legislação nacional, que deveria, uma recomendação que deveria ser feita através de resolução do CONAMA, né? E aí a gente está pensando numa lei que tem tramitação no Senado Federal, no Congresso Nacional, como um todo. E queria fazer também, né, aproveitar o gancho e fazer uma relação, porque quem vê de fora, como eu vejo de fora, imagino que outras pessoas que acompanham e que vão depois ali na frente acompanhar esse debate aqui, sempre imagina o bioma Pantanal, né? Bioma aquele que a gente tem a característica, digamos assim, de imagem para o mundo exterior, que é aquele local alagadiço, né? Onde a gente vê os jacarés, né? Vê a onça caçando o jacaré, vê as capivaras e os bichos, uma fauna bastante peculiar, né? Muito rica. E quando vocês falam da condição de integração da atividade produtiva com a pecuária, isso talvez não fique tão claro para as pessoas que estão vendo de fora, que não fazem parte do bioma. Eu faço essa pergunta justamente porque eu, estando aqui no Rio Grande do Sul, faço também parte de um bioma peculiar, que é o Pampa, né, onde o Pampa tem uma característica também muito forte de ocupação da pecuária nos campos do Pampa, né? Uma tradição, o Pampa ser ocupado por pecuária, pelo gado, né? E a tradição gaúcha do churrasco, de todo o bioma Pampa aqui da região sul e região ali platina, podemos dizer assim, tem essa peculiaridade. Então, eu queria que vocês, né, pudessem fazer, fiquem à vontade aí para falar um pouquinho sobre essa questão da legislação e também sobre essa atividade, para o pessoal entender um pouco dessa relação, para quem está de fora mesmo e não tem conhecimento da realidade que vocês conhecem muito melhor que a gente. Só um breve palpite aqui, ratificando muito bem a fala do Rodrigo. O Pantanal não é para qualquer um, não. Não por outro motivo, a Tati também frisou isso, que há muito êxodo de proprietários. O Rodrigo frisou que há muita dificuldade. Eu ressaltei que a regulamentação só vai ser decente se ela aliar a correlação de indicadores, né, de observar os indicadores. Já basta de discussões meramente ideológicas ou prolixas, jurídicas, ambientais. Tem que ser feito com base em indicadores, sim. Tem que observar o IDH dessas regiões, tem que observar o reflexo desses indicadores, como o VPB, enfim, e outros muitos indicadores aí para tentar fazer a legislação a partir disso, porque foi muito bem retratado aqui pelos colegas, não é fácil. Tem uma curiosidade bastante interessante que eu costumava dar aula falando de contratos e falando de benfeitorias, e aí quando a gente ia lá exemplificar as benfeitorias úteis, as necessárias e as voluptuárias, eu sempre dava o exemplo da pista de pouso nas fazendas do Pantanal, falando, olha, isso aqui é uma benfeitoria de que tipo, né? Aí alguns arriscavam ali que seria uma voluptuária, né? Que é só para deleite, para lazer, enfim. Eu falo, olha, no Pantanal isso pode ser uma benfeitoria necessária, viu? Eu tinha um colega que dizia que para chegar lá ele tinha que abrir quase 60 porteiras para chegar no Pantanal. Então, imagina a dificuldade disso. E eu acho que você até pegou leve, viu, Burman? Porque o pessoal costuma achar que o Pantanal. Já me perguntaram cada coisa. O pessoal acha que passa realmente no meio da rua, Jacaré, em Campo Grande, capital, né? Então, a gente tem que. A gente está em campanha permanente, não só para mostrar o potencial produtivo,
mas para mostrar também o reflexo do potencial produtivo nas nossas cidades e o desenvolvimento que as regiões pantaneiras e as demais regiões dos nossos estados trazem, né? Então, por isso que eu digo que a discussão deve fugir da ideologia e vir para os dados. Eu achei interessante também que a Tati falou uma questão do PSA, sim, o nosso estado colocou ali a questão do pagamento por serviços ambientais, criou o fundo, e como eu coloquei no começo da minha fala, são 85% de cobertura vegetal ainda existente no bioma, né? Então é isso. Acredito que a legislação federal é o caminho recomendado pela Constituição Federal. Porém, nós sabemos que há uma dificuldade muito grande de promulgar uma lei federal envolvendo o Brasil inteiro do Congresso palpitando sobre essa legislação. Então, acho que por isso E que palpitando, né, Pedro? Palpitando sem saber, né? É. isso, então é por isso que eu acho interessante as regulamentações estaduais. Acho que outros biomas deveriam fazer o mesmo. eh, não por outro motivo, temos lei da Mata Atlântica, podemos ter lei do Pantanal, lei do Cerrado, lei da Caatinga, porque eu acho que fica mais adequado, as discussões ficam mais equilibradas nesse sentido. E não há que se falar em resolução do CONAMA, mas nem pensar, porque nem na legislação prevê essa ideia. Só fazendo um complemento, já que a Tati não abriu o microfone e ela teria preferência por ser mulher e muito mais Eu tô conhecimento do que esperando. eu, né? Mas adiantar e dizer o seguinte, sobre essa questão que você colocou, presidente, dessa integração da pecuária, a importância, veja que a gente vive hoje no cenário de nível de agricultura, de pecuária, cada vez mais tecnificada, avançada, com emprego em tecnologias, com avanço, com aumento realmente dessa produtividade, e o Pantanal não. A gente tem um retrocesso no Pantanal, porque há um impeditivo quanto a essa aplicação desses recursos. A gente não pode, porque lá só pode utilizar pecuária extensiva. Ponto. Feito isso, a gente precisa de alguma forma criar mecanismo que essa integração ela seja viável economicamente. Por quê? Porque se ela não for uma atividade viável economicamente, né, vai haver um êxodo tanto das pessoas quanto do boi. E qual que é o prejuízo que a gente traz com esse êxodo dessas pessoas, desses animais? Um prejuízo ambiental. Por quê? Há um dado interessante, é bom que se diga, sobre aqueles incêndios que teve recentemente, que foi aquele alarme a nível nacional, do Pantanal pegou fogo. A gente possui dados de mapeamento de calor e que esses fogos eles só aconteceram naqueles locais, isso estou falando só de Mato Grosso, naqueles locais onde não havia a presença do gado e do homem. Então, aonde realmente havia uma lacuna quanto à presença desses dois agentes, que são importantes e necessárias, a sua presença no Pantanal, na sua ausência foi onde o fogo se instalou. Então, veja realmente a necessidade cada vez mais dessa integração do ecossistema desses três agentes que são importantes para a manutenção e a sobrevivência do bioma Pantanal. Tati, desculpa, viu? Nada, Rodrigo. Olha, só vou complementar a fala de vocês, mas assim, vários aspectos, né? O Rodrigo colocou uma questão que é um fato realmente. Os estudos da Embrapa afirmam e atestam a necessidade da presença do gado, da pecuária extensiva no bioma Pantanal, com a finalidade de reduzir a biomassa existente e também evitar os incêndios florestais. Então, cada vez mais os incêndios florestais, até em decorrentes mudanças climáticas, tendem a aumentar. Outro fato importante que a gente tem que trazer à tona também, que os incêndios florestais que foram verificados no final do ano passado, em 2023, no Pantanal, foram em áreas protegidas. Tá? Foram em parques estaduais e APAs, principalmente aqui do estado de Mato Grosso, né? Um raio. Geralmente os parques não fazem o aceros, não fazem, né, toda essa manutenção das áreas protegidas, e isso se alastrou. Vento, né? A gente teve uma seca, uma estiagem muito forte no final do ano passado. Então, nem tudo, e a gente não pode generalizar, que tudo é culpa do produtor rural, do produtor pantaneiro, tá? Então, o poder público, principalmente o ICMBio, né? Porque a gente tem também o Parque Nacional do Pantanal aqui, o órgão gestor é o ICMBio, tem a SEMA, que também tem a APA e tem o Parque Estadual, precisam fazer essa gestão de forma mais eficiente, de forma mais controlada e direta. Tanto é o que a gente vê no cenário hoje, né? Que essas ações do Pantanal e nos incêndios florestais do estado do Mato Grosso já começam uma campanha educativa e preventiva agora.
final de março, começo de abril, porque o cenário também para este ano não é um dos melhores. Burman, você tocou num assunto extremamente delicado, identidade ecológica, tá? É, mas por quê? Identidade ecológica não é um conceito que foi introduzido no Código Florestal, mas sim numa decisão da STF, no acórdão lá em 2018, que ainda vem sendo discutida. Tá? Até o professor Edson Milarelli descreve, acho que é o professor Edson que fala que acho que o correto seria similaridade ecológica e não identidade. Por quê? Já existem diversos estudos que referendam essa ação no STF que falam o que é identidade ecológica? Aquilo a nível de propriedade. Então, eu vou ter idêntico, em termos de tipologia ou vegetação, aquilo que está numa propriedade vizinha. Tá? E quando a gente pensa numa política de compensação de reserva legal, onde o Código Florestal ele permite até compensação em outro estado, isso inviabiliza cotas, inviabiliza compensação em outros estados. E eu acho que um grande avanço que a Lei de Mato Grosso do Sul trouxe, instituiu, foi a possibilidade de cotas na região do Pantanal ali, porque na lei do Pantanal de Mato Grosso do Sul, eles trazem a questão do bioma Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, correto, Pedro? Eles trazem uma questão de tipologia para receber compensação de reserva legal e para aplicar a questão de cotas. Eu achei bem interessante. E aí também o que a gente precisa esclarecer? Que no bioma Pantanal, a gente tem tipologias de vegetação. Então, a gente tem formações de floresta. A gente tem floresta dentro do Pantanal. Então, quando na análise do CAR, essa formação de floresta ela vai observar o percentual de 80% e não de 40%. Então, vai ser proporcional, entendeu? Tem as formações de cerrado, savânico. Então, a legislação estadual, com vista a essa peculiaridade do Estado, legisla de forma concorrente, né? Eu acho que nesse caso aí é aquela questão, na inexistência de uma norma federal, o Estado legisla de forma plena. Tá? Eu acho que é o parágrafo 3º do artigo 24. Então, eu vejo dessa forma. E também o Estatuto do Pantanal, que é um projeto de lei 5482 de 2020, como consequência, aqueles incêndios florestais que realmente foram de grande magnitude naquele momento, eles têm um foco muito na questão de incêndios, manejo do uso do fogo, da questão de diretrizes maiores para esses dois estados, a questão do uso ecologicamente sustentável, a questão dos fundos, né? Como monetizar esses ativos, porque tanto no estado de Mato Grosso do Sul quanto Mato Grosso vai ter muito excedente diária, tá? Então, quando a gente fala a questão de identidade, eu acho que ela não se aplica à questão do Pantanal, como não se aplica. Eu sou favorável ao conceito de bioma, como estava primitivamente instituído no Código Florestal, e não de identidade ecológica. Eu acho que a gente precisa amadurecer essa idade. Na minha opinião, o conceito de identidade vai inviabilizar a compensação de reserva legal, não só no Pantanal, mas em diversos estados da federação. E a questão de identidade, ela também precisa ser amadurecida na questão do Pantanal. Eu não concordo com alguns estudos que foram feitos em relação à identidade ecológica excedente no Pantanal. Eu acho que foi um estudo até do MAP Biomas. Eu acho que tem muitos pontos ali que podem ser questionados. Tá? Essa é a minha leitura que eu tenho hoje do estatuto. Eu acho que ele tem que ficar abordando essas diretrizes gerais, já traz algumas atividades que são proibidas, tá? Ou que são permitidas, mas essas minúcias mesmo de restauro, de limpeza, eu acho que ficaria a cargo mesmo dos estados. Senão a gente vai ter o conflito que existe na lei da Mata Atlântica, né? Que é um conflito bastante recorrente. Muito bem, muito bem. Olha, a gente podia, né, fazer como até quando a gente estava conversando aqui previamente ao evento, fazer uma série de discussões a respeito do biomas, com cada um falando um pouquinho, né, porque todo mundo, como visto aqui, todos têm muito conhecimento sobre o assunto, e para nós que estamos de fora, né, só temos a aprender com esses brilhantes colegas associados que fazem parte da UVA. Eu agradeço muito a presença da Tatiana Monteiro, do Pedro Cutini e do Rodrigo Bressani,
e também de quem nos mandou comentários, que está acompanhando ao vivo aqui a nossa live, né? O nosso amigo, colega, o Werner Grau, a Pamela Alegria, o Leonardo Carriço e a Fabrina Gouveia, que estão aqui fazendo comentários. Agradeço também a participação de todos e a todos que vão assistir aí esse evento numa outra oportunidade, né? A gente vai poder ter, que é um dos objetivos desse nosso evento também, é gerar conteúdo para que fique lá no nossa página no YouTube, no nosso site, esse evento. Fala, Pedro, mostra a foto aí que tu quer mostrar. Acho que vai ficar mais bonito esse fechamento aqui, viu? Para aqueles que não conhecem o Pantanal e para o Rodrigo, que a gente não se conheceu pessoalmente, convido a todos para tomar um tereré, comer uma sopa paraguaia, tomar um caldo de piranha. Não tá ativo aqui o compartilhamento, era só fotos do Não, tá, Pantanal. pode botar aí, pode botar. Tá. Olha lá. Então, aqui para o deleite de todos, fotos do nosso querido Pantanal e sua riqueza natural, mas também das pessoas que lá moram, né? E protegem nosso bioma, né? Isso aqui é algumas fotos das nossas andanças ali pelo Pantanal de Aquidauana, Corumbá, enfim. Então, muito obrigado aí por abrir essa exceção. É muito especial para a gente que é do Pantanal mesmo. A gente realmente tem orgulho de mostrar essa vivência. Valeu, Não, obrigado, perfeito, irmão. Pedro. É o Nós Pantanal que... Rico, né? Não é, Rodrigo? É, Aqui é o... Mas está muito bem, muito obrigado para vocês. Com certeza, esse start aí desse assunto do Pantanal, a gente vai levar esse debate à frente, né, trazendo esses colegas e tantos outros colegas que fazem parte da UBA no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, né, que tem uma aderência bastante grande na nossa associação. Estão convidados também a participar desse debate, a contribuir para que a legislação do Mato Grosso, a legislação do Mato Grosso do Sul, a legislação do bioma Pantanal possa ser cada vez mais aprimorada e que a gente possa ter um direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e um desenvolvimento sustentável em todos os biomas brasileiros. A todos os nossos ouvintes e assistentes, nosso muito obrigado e nos vemos em breve na nossa próxima quarta ambiental, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. tchau, Muito até mais. obrigada, Um Bruno. abraço. Obrigada, Uba. Valeu, colegas pantaneiros. Fiquem com Deus. Abraços. Tchau, tchau.